receba agora mais uma ministração do Evangelho da Graça de Deus através da minha vida para a sua vida. Eu sou o seu irmão Geraldo Moraes. Olha, se inscreva, dê o seu like e compartilhe. Bom, a pergunta que me fazem constantemente é o seguinte: o que vai acontecer com os homens maus? Eu tenho visto Edivânia de Piauí. Eu tenho visto essas perguntas que as pessoas fazem. Eu tenho visto com coerência o canal do Senhor apresentar que a terra não vai ser destruída, que o juízo já aconteceu, ele foi em 70 com a queda do templo, que depois que a gente morre já não há mais juízo, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Estar em Cristo não significa estar dentro de uma igreja. Estar em Cristo é estar no novo pacto. Estar em Moisés é estar no antigo pacto. Estar em Cristo é estar no novo pacto, que foi instituído a partir da queda do templo, porque enquanto o templo estava de pé, havia um conflito pactual. Mesmo nos dias de Paulo, a graça não tinha chegado à sua plenitude. Havia a graça como alicerce, não com a casa totalmente edificada, mas havia também a lei de Moisés. Ainda se oferecia dons e sacrifícios, o templo de pé, o ofício sacerdotal ainda perdurava, o sacerdócio levítico ainda estava lá tomando dízimo dos irmãos, as pessoas iam ao templo como Paulo foi rapar a cabeça. Nota-se, com essa explanação clara e evidente, que até a queda do templo havia dois pactos, havia um conflito pactual. Não havia ainda uma unidade do Espírito, como Paulo tentava fazer ou explicar. Então, Paulo tentava fazer com que os irmãos vivessem a unidade do entendimento do Espírito. É por isso que em Efésios ele diz que havia dado dons, até que não seria para sempre os dons de apóstolos, de profeta, de mestres, até que todos chegassem à plenitude de varão perfeito da estatura de Cristo. Esta estatura do varão perfeito aconteceu ou aconteceria com a queda do templo. Aí então deixaria de haver o conflito pactual, a lei deixaria fisicamente de existir, o sacerdote levítico acabou, o sacerdote que apresentava, que era o representante dos pecados de ignorância, também acabou, o templo caiu, Jerusalém devastada, e aí então estabeleceu, se cumpriu então a palavra que Paulo disse aos hebreus: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Uma vez removido o templo, removido o sacerdócio, então foi estabelecido de fato, de verdade, um único pacto com a unidade da fé. Ali se deu o juízo, ali se deu a parousia, ali se deu a vinda do Filho do Homem. Por que eu estou dando toda esta explanação? Porque uma vez que o juízo lá aconteceu, julgado todas as coisas, as pessoas querem saber, bem, se o juízo já veio, o que é que vai acontecer com os homens maus? E aí, dentro daquilo que eu vivo, que eu ministro, que eu prego, que eu combato, que é o sistema doutrinal, eu não combato pessoas, a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, eu combato a ideologia sacrificial da lei mosaica, eu combato o templo como casa de Deus, eu combato o rigor da lei como doutrina para os filhos, eu combato essa atitude farisaica, eu combato esta nomenclatura para dominar homens que eles chamam de apóstolos,
de pastores, de profetas. Nunca a pessoa, e sim este pacotaço que faz com que as pessoas fiquem, sabe, encantadas, as pessoas ficam debaixo de um feitiço doutrinal, acreditando que um cuspe do homem, a mão de homem... Há vídeos na internet que o homem joga água na cara do outro, que o homem pendura o outro, que gritam, que ficam saricando. Então, as perguntas primordiais que eu quero responder aqui é: o que é que vai acontecer com um pastor que fez fogueira santa a vida inteira e hoje você descobriu que fogueira santa era um feitiço doutrinal? O que vai acontecer com um pastor que, em nome de Deus, se enriqueceu, tomou o dízimo das pessoas e vivem como verdadeiros faraós, vivem como verdadeiros imperadores? Os pastores das grandes catedrais, das grandes denominações, os presidentes das igrejas aí, das grandes instituições, eles não estão preocupados se o dólar subiu, se o dólar aumentou, se o arroz vai subir, se a gasolina vai subir. Eles não estão preocupados com isso, porque eles não compram isso com o dinheiro deles. Eles não acordam 5 horas da manhã e vai trabalhar, pega engarrafamento, trem cheio, ônibus cheio. Quem faz isso são os empregados dele, os crentes. A igreja são o único tipo de instituição que trabalha para manter salário de quem não deveria ter nenhum. A Bíblia Sagrada não dá respaldo para pastor ter salário. Pastor deveria, não é. Deveria ser um ofício de alguém que abre mão da sua trajetória financeira para instruir as pessoas no caminho de Cristo. Isto seria, não é, o correto. Porque não existe esse negócio de consagrar pastor. Então nós vemos dentro das grandes catedrais homens enganando, manipulando, mentindo, tudo isso à luz da Bíblia, tá? Eu não estou falando aqui de algo que eu imagino, não. Eu não tomei um café amargo e estou aqui delirando, não. Eu provo e comprovo. Eu entro dentro de 99% das grandes catedrais. O que eles pregam não tem nenhum respaldo com a sã doutrina, com a doutrina de Cristo. As igrejas evangélicas estão recheadas de um sincretismo religioso, de oferendas, de pacto cerimonial da lei, de obrigatoriedade. As pessoas estão servindo ao engano e eles enriquecendo. Isaías, capítulo 5, versículo 26, diz que eles se enriqueceram, tornaram-se nédios e poderosos. Mas diz também que é disto que gosta o povo. E aí, depois que se descobre que a pessoa foi a vida inteira enganada, o que a pessoa quer saber é o seguinte: tá, eu fui enganado, eu pensei que aquele homem lá na frente era homem de Deus, eu fui dizimista fiel, só naquela igreja eu fiquei lá 30 anos, o pastor começou com um barraquinho pequenininho, hoje ele está lá com BID, mora no centro de São Paulo, no Morumbi, mora numa fazenda em Goiás, mora lá no Planalto em Brasília, mora numa grande casa no Ceará, mora no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Eu continuo trabalhando, com dor nas costas, gastando dinheiro com remédio para coluna, gastando dinheiro com artrite, artrose, a minha vida não mudou. Descobri que tudo isso era um engano doutrinário. E aí, Deus não vai fazer nada com eles? Essa é a pergunta. Quer dizer que esses caras roubaram, vivem bem, carrão, os filhos, ele vai morrer, os filhos que vão administrar, porque os senhores sabem que igreja é uma administração de família, uma empresa de família, o pastor jubila é o filho,
Enquanto o pastor está em pé, vivendo do dinheiro da manada, o filho vai estudar no exterior, administração de empresa, aprende a leitura bíblica, e aí fala lá meia dúzia de coisas bonitas do grego, do aramaico, todo mundo fica iludido, o pastor morre, primeiro ele jubila, fica recebendo um salário da igreja, e os crentes dizimando para pagar o salário do pastor que jubilou e o salário do filho que agora é o presidente. E aí você descobre tudo isso e quer o quê? O senso de quê? De vingança. Você acha justo agora ter uma resposta para saber o que Deus vai fazer? Esses caras não vão pagar não? Estão enriquecendo aí, não vão pagar não? Aqui está a resposta. Deus não vai fazer nada. Eles vão tomar o dinheiro dos crentes que estão lá. Eles, nesse exato momento, eles estão preparando já o culto de fim de ano, a tal da palavra profética, o Réveillon com Jesus, já há todo um plano elaborado para sugar o 13º da tua avó, da tua mãe, do teu avô, do teu pai. Quando chegar janeiro, eles vão viajar para os melhores lugares desse país, vão para Disney e vão tirar férias. E Deus não vai fazer absolutamente nada, porque não é o campo de ação de Deus. O campo de ação de Deus começou com o apóstolo Paulo a iluminar os olhos dos crentes, a fazê-los entender que quem está debaixo da lei está debaixo da maldição, que Cristo rasgou o escrito de dívida, tudo o que era mandamento e ordenança e era contrário a nós, Deus começou a agir por meio do apóstolo Paulo. Quem entendeu, deu resposta aos pastores da época, aos falsos mestres, aos falsos pastores. O que Deus tinha que fazer contra esses homens que estão aí com fogueira santa, com Réveillon com Jesus, com culto profético, com atos proféticos, com cobertura pastoral, o que Deus havia de fazer com eles, Deus fez revelando a sua graça. E aí, este foi o castigo de Deus. Quando o pastor acordou no domingo de manhã, que estava contando com o teu dízimo, eis o castigo de Deus, você saiu. Quando o pastor estava contando que você e a sua família ia lavar o carro dele, ia tocar a guitarra, ia servir café para ele no gabinete pastoral, ia levar ele para almoçar na tua casa. Quando o pastor pensou que a mulher dele ia lá fazer unha e cabelo de graça no salão das irmãs, que os irmãos iam dar terno, calça comprida, sapato para eles, eis o castigo de Deus. A graça de Deus iluminou os seus olhos e a você eles não viram nunca mais. Haja visto que alguns dos senhores já estão sendo sarados das garras que eles passaram sobre vocês. Você tinha, eu sei, eu consigo ver no mundo espiritual, usar a palavra dos pentecostais, as marcas, as garras dos lobos que estavam na sua carteira, estavam nas suas costas, tapinha nas costas no começo, garra dos lobos quando você não podia dar. Deus não vai fazer nada com esses homens. Se tivesse que fazer, Deus já tinha feito. Olha, eu vejo o bispo mais feio aí, começou aí, reportagem de 30 anos atrás, dizendo, ou dá ou desce, se não der. Ora, hoje um homem está rico, bilionário, com empresas aí em todos os lugares do país. Deus fez o que até hoje? Olha as igrejas aí fundadas aí, Assembleia de Deus, a cada esquina cresce. Olha os seus líderes vivendo muito bem aí, usando o terno do Hugo Boss, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent,
Vai ver a casa deles aqui na Barra da Tijuca, eu passo lá, vejo a casa deles. Vai lá na igreja lá do apóstolo Miguel Ângelo Cristo Morto. Vai lá na igreja Cristo Morto, vai ver. Há mais de 28 anos a igreja fundada, o homem tem 40 anos de ministério pregando dízimo, dizendo que está em graça. O que Deus fez? Nada! Porque não é o campo do agir de Deus, é o nosso. Deus agiu quando usou Paulo dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você apresenta o evangelho a eles, eles dizem não, isso é heresia, mas não é heresia quando o cara passa cuspe. Não é heresia quando manda trazer tudo para a fogueira santa. Não é heresia quando manda passar pela porta, levar o lenço, setor, uma bênção, o tijolinho da casa própria. Isso não é heresia. Mas quando mostra o agir de Deus para despertar as pessoas desse engano, sabe o que eles dizem? Isso é heresia. Este cara aí está pregando heresia. Não vou aceitar isso não. E depois que a justiça de Deus é o evangelho para todo aquele que crê. Pregou Paulo em Roma, no capítulo 1, no versículo 16, está registrado isso. Sem evangelho não há justiça de Deus. As pessoas querem que Deus faz justiça, sabe como? Soltando a mão sobre a outra. Isso não é justiça de Deus. Deus não é covarde. Deus não é sanguinário. A justiça de Deus é o evangelho para todo aquele que crê. Eu creio. Eu creio que ele rasgou o escrito de dívida e eu não preciso frequentar uma igreja evangélica para ter a salvação em Cristo. Eu não preciso me submeter a rigor ascético. Não pode usar uma camiseta, não pode usar bermuda, não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar brinco. Isso são rigor ascético para prender as pessoas. Escravos que deveriam ser livres, vivendo prisioneiros de homens. É assim que estão as pessoas. E querem agora, que Deus solte a mão sobre o pastor. Não vai soltar a mão sobre o pastor. Deus não vai soltar a mão sobre o apóstolo. Deus não vai soltar a mão sobre o bispo mais feio, nem contra o malacraia. Deus não vai fazer absolutamente nada. O governo e a autoridade neste plano físico foi dado a mim. Eu aceito o evangelho e o evangelho é a justiça de Deus. Quando eles me procuraram lá no outro dia, quando o apóstolo Miguel Ângelo me procurou como seu empregado, ele não me viu mais. Pum! Castigo de Deus. O meu dízimo ele não vê mais. Coopero, ajudo, semeio, porque ajudar o necessitado e fazer com que esta palavra corra e liberte o maior número de pessoas da garra dessas pessoas é praticar o castigo de Deus na vida deles. Somos nós. O castigo de Deus vem através das nossas vidas, quando cada um sai de lá. E é a nossa luta diária e constante, fazer com que as pessoas conheçam o seu direito por meio do evangelho, fazer com que as pessoas se convertam do seu mau caminho. Não é deixar de tomar banho, não é deixar de usar roupa com bermuda, não é deixar de usar um brinco, uma maquiagem, é se converter do seu mau caminho, é sair desses lugares onde negam a graça de Deus, é sair desse ambiente onde crucifica a Cristo cada primeiro domingo oferecendo um pedaço de pão e um suco. É sair desse lugar onde as pessoas fazem jejum dizendo eu não tenho noivo. É fazer com que as pessoas busquem a Deus aonde ele não está, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Este é o castigo de Deus através das nossas vidas, exercitando o justo juízo contra esses manipuladores. Se isso não acontecer, eles vão morrer ricos, vão deixar uma herança para os seus filhos vão governar com cetro de iniquidade sobre quem ficar nas assembleias de Deus, nas igrejas mais tristes, na igreja Assembleia de Deus é o pavor, e por aí, nesta enorme rede
de corrupção nesse sistema cruel, farisaico e arcaico chamado igreja evangélica. A cada pessoa que entra em contato comigo dizendo, eu conheci o evangelho, eu disse, você deu um castigo no seu pastor. Cada uma pessoa que diz, eu não frequento mais a instituição religiosa porque eu não vivo debaixo da lei, eu vivo debaixo da graça de Cristo. Aí está o castigo de Deus quando eles te procurarem, não te acharem mais. E se prepare, porque o que eles vão dizer é o seguinte, saiu daqui, vai entrar mais 7 demônios na sua vida. O ataque é sempre esse. Saiu debaixo da minha árvore genealógica, dizem os pastores. Saiu debaixo da minha cobertura espiritual, diz os apóstolos. O devorador vai entrar na sua vida. Tenha conhecimento, base neste canal, para dizer, o devorador estava na minha vida, quando eu vivia no engano, servindo a homens, pensando que era Deus. Dando um dízimo inexistente. Praticando um sacrifício, anulando de Cristo e pagando um preço que ele já pagou. Desperta, ó tu que dormes. A área de ação de castigo aos pastores vem de Deus, passa na minha vida, conhece o evangelho e aplica neles. E eles sofrem, porque quer destruir um império, quer destruir um poder, quer destruir uma nação, quer destruir um sistema, bate no poder financeiro, bate no poder econômico, e é o que a gente faz nesse canal. A gente vai quebrando a espinha dorsal, a gente vai trazendo a mensagem de libertação, sem aprisionar, sem dizer que eu agora sou o teu líder, sem dizer que eu agora sou o teu pastor, sem dizer que você agora está submetido a mim. Não, dizemos que Deus é tudo em nós. Ele governa a nossa vida através da sua palavra, que é uma espada mais afiada, mais cortante do que qualquer lâmina de 2 gumes. Meu nome é Geraldo Moraes. Este é o canal Igreja em Espírito e em Verdade. Nós estamos aqui ministrando a verdade de Deus, e seja Deus verdadeiro, e todos os homens que pregam a lei de Moisés, era isso que Paulo queria dizer, o tradutor esqueceu de completar a frase, seja Deus verdadeiro, e todos aqueles que trazem de volta a lei mosaica sejam mentirosos. Assim é, já na melhor tarde de nossas vidas, pra cima deles, pra cima deles, pra cima deles. Graça eterna. Aqui, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, envie o seu testemunho, faça parte da nossa lista de transmissão. O meu contato é 21 970 36 46 18. O meu nome é Geraldo Moraes. Lembrando sempre que eu não atendo ligação, todo contato é por áudio e texto. Terei o imenso prazer de se aliançar contigo nesse grande desafio de evangelizar o sistema religioso. Até o próximo vídeo. Aguardo vocês. Assim é a minha saudação. Graça eterna. Até o próximo.